Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Cabral, sou sócia do escritório Danemann Simensen e hoje vamos ter o prazer e a satisfação de assistir um webinar sobre um tema super quente, super atual, porém muito sério, que é o burnout. E para isso, contaremos com a participação da psicóloga Clarissa Gazani. Eu vou pegar uma colinha aqui. A Clarissa é psicóloga com MBA em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial e especialização em Neurociência e Comportamento. Mais de 20 anos de experiência executiva em recursos humanos, em grandes empresas nacionais e globais em diferentes segmentos e atuação profissional no Brasil, América Latina e em times globais. Atua como consultora, facilitadora e palestrante nas áreas de cultura de aprendizagem, liderança, engajamento, saúde integral e bem-estar e cultura de inclusão e diversidade. Bom, eu acredito que esses webinars, ou qualquer iniciativa, na verdade, né, são importantes para trocarmos ideias e até ajudar, aqui no caso, a prevenir essa síndrome, porque acho eu que esses anos 2020 deverão ser marcados como aqueles que popularizaram o burnout ou o esgotamento aí, né, entendo eu, pelo excesso de trabalho, e na minha humilde opinião, eu acho que na sociedade tudo está acontecendo aí de uma forma muito rápida, né? Não dá tempo da gente absorver, digerir o que está acontecendo. Estamos sempre preocupados aí em querer nos reinventar. E agora, com o trabalho remoto, nossa casa, que era sinônimo de lazer, né? De descanso, virou também um ambiente de trabalho. Então, já faço a provocação aqui. Quais são os limites para evitar esse esgotamento? E, bom, eu não vou me alongar mais, já passo a palavra para a nossa palestrante, porque eu já estou querendo saber mais sobre essa doença aí, né, essa síndrome do mundo moderno, e também da situação da mulher, né, que é muito demandada aí no ambiente moderno e no ambiente doméstico, e ainda tem que acumular várias funções dentro do home office. Quer dizer, antigamente eram jornadas triplas, e agora parece que é full time, né? Então, vamos querer dicas aí, Clarissa, para ajudar a gente a virar essa chave, né? Trabalho, lazer, descanso, né, dentro do mesmo ambiente. E estou entendendo que aspectos dos gêneros devem impactar aí de forma diferente no burnout. Estou curiosa aqui para saber. Bom, Clarissa, a palavra é sua. E eu já aviso que no final da apresentação, cada um que nos assiste poderá fazer perguntas no chat. E a nossa sócia, Natália Barzilai, que é a coordenadora também do nosso projeto de diversidade e que hoje está substituindo aí a nossa sócia, Rafaela Carneiro, que teve um contratempo, não pôde estar conosco, cuidará também aí da parte da moderação. É com você, Clarissa. Gente, pode mandar pergunta no chat a qualquer momento, aí no final vai ser um pedaço exclusivo para responder. Só que obrigada, Roberta. Legal, estou aqui, enquanto isso, carregando aqui a apresentação. Bem, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né, trazendo um tema que para mim é tão importante, que eu tenho pesquisado bastante e observado muito, e o principal objetivo, né, dessa conversa vai ser ter a oportunidade de dividir com vocês conhecimento, experiência e trazer as informações de uma maneira acessível, de uma maneira que provoque reflexão e que ajude a gente a, principalmente, tomar ações que sejam necessárias para a gente tentar colocar alguns limites importantes em relação ao nosso autocuidado. Tá? Eu começo me apresentando, né? Então, tem toda aquela parte do currículo que já foi citada, mas, além disso, né, essa sou eu, a minha família, eu sou mãe de gêmeas, sou madrasta, né, tenho o meu enteado, um adolescente, e uma criança de 5 anos, além das minhas gêmeas de 7, sou empreendedora, tenho minha consultoria, trabalho na área de aprendizagem, desenvolvimento e vivo muito essa questão das múltiplas jornadas, que hoje em dia eu te diria que quase a gente pode chamar de infinitas jornadas.
né? Então, e aqui o meu currículo é aquele que está disponível, mas não é fácil de achar depois no LinkedIn, então quem quiser conectar e conhecer um pouco mais, fica à vontade. Mas, para a gente começar a nossa reflexão, eu vou compartilhar com vocês um texto, tá, da Virginia Woolf, e que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre o tema que a gente vai falar. Então, eu vou começar. Ela escreve em Minhas Jovens o seguinte: vocês nunca fizeram uma descoberta de qualquer importância, nunca sacudiram um império ou levaram um exército à batalha. As peças de Shakespeare não são de sua autoria, e vocês nunca apresentaram uma raça de bárbaros às bênçãos da civilização. Qual é a sua desculpa? É muito fácil vocês dizerem, apontando para as ruas, as praças e florestas do globo fervilhando de habitantes, negros e brancos e cor de café, todos extremamente ocupados, como o tráfego e as empresas e o fazer amor, que estivemos ocupadas com outro trabalho. Sem nosso trabalho, esses mares não seriam navegados, e aquelas terras férteis seriam um deserto. Geramos e alimentamos, e lavamos e instruímos o 1.623 bilhões de seres humanos que atualmente, segundo as estatísticas, habitam esse planeta. E isso, mesmo admitindo que algumas de nós tenhamos tido ajuda, leva tempo. Esse texto foi escrito, como diz aqui, em 1929. Desde então, o que mudou? Eu volto ao ponto que a gente começou, né, na abertura, com essa provocação das múltiplas jornadas, que além de todo esse papel estrutural, histórico, social, que a gente tem de cuidar, né, nós mulheres, da família, da casa, além disso, olha em volta, né, nós estamos ocupando outros lugares. E o que acabou acontecendo foi um acúmulo e uma sobrecarga de demandas ao longo do tempo. Uma maneira simples de resumir esse fenômeno, eu vi numa imagem que chegou a mim recentemente aqui pela internet. É basicamente isso aqui. Cara, eu não sou um robô, né? Então, a gente vai falar de um tema, é claro, que é relevante para a população de uma maneira geral. Mas eu gosto de começar fazendo esse recorte, principalmente nesse fórum que a gente está aqui hoje, sobre principalmente a importância de conversarmos sobre isso, pensando na sobrecarga na mulher, e a gente pensar um pouco maneiras até da gente buscar uma rede de apoio e outros caminhos, ok? Então, quando a gente fala nesse contexto, né, tem toda uma transformação que a gente já está vivendo, independente do contexto da pandemia. E, além disso, ainda tem o que a gente chama dessa epidemia oculta, de um sofrimento emocional que a gente tem vivido. Tá? Então, um resumo desse gráfico que eu compartilho com vocês, e que me chamou muita atenção, é o seguinte: tem uma certa expectativa, assim, claro, de que com uma pandemia como que a gente está vivendo, você ia ter um pico das complicações relacionadas à doença que tende a estabilizar. Você tem um pico de complicações urgentes que não são diretamente relacionadas ao Covid, que tende, né, de alguma forma, a estabilizar. Até algumas descompensações por cuidados adiados com algumas doenças crônicas também tendem, de alguma maneira, a normalizar ao longo do tempo. Mas essa curva, que se chama quarta onda, que nela engloba não só, né, o sofrimento psíquico, mas também as questões econômicas e o esgotamento, ela não só é uma curva ascendente, como a gente não tem muita referência de onde isso vai parar. Né? A gente não tem muitos dados históricos de um outro momento em que vivemos, né, de uma forma coletiva, um impacto tão grande no estilo de vida e como que isso vai trazer consequências ao longo do tempo. Então, por isso que é muito importante, cada vez mais, estarmos atentos, identificarmos os nossos sinais, para a gente começar a cuidar da gente, para a gente poder seguir, até mesmo cuidando dos outros,
né? E aí, então, entendendo esse recorte, né, da importância para as mulheres, mas o quanto que a pandemia trouxe isso, né, como um foco de uma maneira geral, eu quero trazer para vocês o contexto do que é saúde mental. Porque a gente tende a pensar muito no sofrimento psicológico, às vezes com estigmas, como se fossem coisas muito longe da gente, né? Então, uma boa maneira da gente entender e conseguir até identificar onde a gente está em relação a isso é ver simplesmente a definição. Eu vou trazer para vocês a definição de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, a primeira coisa que é interessante é que a gente entende saúde mental como esse estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não é só uma questão de você não estar doente, é mais do que isso. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está falando de um equilíbrio, de uma harmonia em relação a como a gente lida com exigências, desafios e mudanças, né, que estão em volta da gente o tempo todo. Como é que a gente consegue fazer isso com harmonia? E aí é um grande desafio, porque o contexto que a gente está vivendo foi um contexto de grandes incertezas, que testa, né, esse limiar da saúde o tempo todo. Então, eu queria até, né, começar a sentir um pouco a participação de vocês, fazer um convite para começar, a gente vai fazer um termômetro aqui, né? E para participar, eu vou compartilhar com vocês uma pergunta e basta ou apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, ou digitar o site usando esse número de acesso. E o que eu vou convidar vocês é a gente responder a primeira pergunta que está disponível de forma bem objetiva, em poucas palavras. Como é que você diria que vai a sua saúde mental hoje? A gente é tão acostumado a cruzar com o outro e perguntar: oi, tudo bem? Tudo. Mas além do tudo, como vai a sua saúde mental hoje? Em poucas palavras. Então, eu vou abrir aqui e podem começar a responder. Precisarem, eu vou deixar aqui mais um tempinho para vocês clicarem. Já começou aqui a aparecer algumas coisas. Já foi melhor. Complicada, confusa. A gente chega a dar até aquecer o coração, a gente vê que a gente não está sozinho, né? Cansada. A ansiedade, tem o caos. E a gente começa aqui a ver vários nuances, desde um mal-estar até algumas situações que são um pouco mais críticas. E isso é um ponto que a gente vai falar aqui, né? Que a gente tem que começar a tentar ler na gente mesmo os limites de até quando a gente dá conta sozinho e até quando a gente deve procurar ajuda. Exausto, cansada, sobrecarregada. Tendem a ser as palavras mais fortes. Acho que com isso a gente já vê, né, aqui um retrato de como que a gente está hoje. E vamos começar, então, juntos a entender melhor esse caminho e a buscar algumas maneiras, né, de sair dos altos e baixos, de nos ajustarmos, né, e buscar essa estabilidade, ok? Obrigada pela participação, gente. Seguindo aqui, vou trazer textão, prometo para vocês que vocês vão ver que os slides são curtinhos, mas aqui, mais uma vez, eu preferi trazer para vocês a definição da síndrome de burnout também, como ela é estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, definida como uma síndrome, né? E o que a gente vê aqui são alguns elementos chaves. Então, a síndrome de burnout, como a gente tem ouvido cada vez mais falar, ela é uma resultante, uma consequência de um estresse crônico no local de trabalho. Então, ela é uma síndrome ocupacional. Tá? Quando esse estresse ele não é gerenciado com sucesso, então a balança entre demandas e recursos para eu atender essas demandas, recursos pessoais, físicos, saúde,
né, não são suficientes, então essa balança fica desequilibrada e gera algumas consequências. Como é que eu diagnostico? Como é que eu identifico? Né? Principalmente identificando essas características que são um sentimento de exaustão e esgotamento. Eu estou cansado, eu durmo, mas eu não me recupero depois desse, por exemplo, do sono. Um negativismo, um distanciamento mental em relação ao trabalho, né? Então, você não consegue mais ver o trabalho, aquilo que você faz de uma maneira positiva. Muitas vezes, né, assim, uma evitação até. E, como consequência, como parte desse diagnóstico, uma redução da eficácia profissional e, principalmente, se você imagina, né, que pessoas que vinham performando começam a entrar nesse cenário e não conseguem reconhecer os erros que comete, as falhas que faz, o que gera mais estresse e que faz com que dificilmente a pessoa consiga sair sozinha desse turbilhão. O que é importante aqui? Quando eu leio essas características, nossa, faz sentido, mas parecem tão longe de mim. Então, se a gente parar para pensar, às vezes, com as pessoas com quem eu já conversei, ou em reuniões como sessões como essa, né, alguns exemplos que eu vi, existem sinais muito simples. Né? Eu conheço pessoas que, depois de um determinado momento, tinham uma evitação total ao número de celular corporativo. Fora aquele horário de trabalho que você não tinha como evitar, a pessoa basicamente desligava, nem olhava, né, para o telefone, porque aquilo era um gerador de estresse enorme. Né? Ou então a pessoa ela paralisa, ela não assume mais riscos. Uma pessoa que era criativa fica totalmente paralisada diante de desafios. Por quê? Porque não acredita que vai conseguir fazer. Então, são só algumas coisas que são importantes para chamar a atenção. E lembrando que hoje, se a gente está bem 100% do tempo, tem alguma coisa esquisita. Então, a gente vai ter os nossos altos e baixos. Mas a síndrome em si, a gente está falando de um momento em que, efetivamente, a gente vive essas características por um período prolongado, e aí a gente precisa de um pedido de ajuda. Tá? Então, eu quis trazer a definição aqui, depois na parte de perguntas, fiquem à vontade se quiserem explorar mais, mas para a gente poder ter uma linha de corte do que é realmente aqui, quando eu tenho uma síndrome instalada, que dificilmente eu consigo sair sem que eu tenha uma rede de apoio, um pedido de ajuda profissional, versus ao estresse que a gente vai ver aqui também, mas que eu ainda consigo gerenciar, que gera até algumas dessas reações e características, mas ainda não é isso 100% do tempo. Okay? Então, seguindo aqui, o estresse ele está no centro da definição do burnout, do esgotamento. Então, a gente tem que entender um pouco do que é o estresse, porque a gente fala hoje em dia que tudo é estresse, né? E o que é? Né? E, primeiro, até conseguir olhar o viés positivo que o estresse pode trazer. Né? Em relação, às vezes, se a gente pensa naquele estresse moderado, que nada mais é do que a gente se ver numa situação nova, ou ampliar um pouco a nossa zona de conforto, pode ser, claro, uma experiência positiva. Ou quando a gente vive um pico de estresse, mas eu tenho um momento de recuperação da energia adequado, também pode ser um estresse vivenciado de uma maneira positiva. Mas vamos entender aqui o que acontece quando o estresse nos leva ao esgotamento. Tá? Então, de uma maneira geral, o estresse começa com o fator estressor. E, gente, fator estressor, eu queria poder ver aqui e trazer uma lista, assim, olha, gente, isso aqui é um fator estressor, anotem aí as listas, e toda vez que isso acontecer com você, se cuide. É extremamente pessoal, né? Intransferível, é basicamente igual ao seu CPF. Cada pessoa tem uma experiência única, que gera o estresse de acordo com as suas experiências. O fator estressor, ele tem conexões com o ambiente externo, então, sim, com mudanças, com pressão, com demandas do trabalho, com demandas pessoais, mas também internos. Então, eu tenho fator estressor que ganha uma interpretação diferente de acordo com as minhas experiências prévias. Se eu já vivi essa situação, e essa situação me trouxe um resultado negativo, eu passo
a tender a enxergar situações similares de maneira negativa. Então, aqui o primeiro ponto de reflexão é a gente começar a pensar o que é que ativa o nosso sistema de estresse. Porque, no fundo, o estresse é essa cascata de reações fisiológicas que eu vou descrever aqui de uma maneira, mais uma vez, bem breve, e depois, quem quiser informações mais detalhadas, eu tenho o maior prazer em compartilhar. Mas, na verdade, é que diante de um fator estressor, a gente liga, né, o nosso sistema de luta ou fuga, que é um sistema bem primitivo, né, e que, com base nele, a gente vai se preparar para reagir diante desse cenário. Mais uma vez, gente, pensar em fator estressor, eu já fui em palestras, as pessoas falavam, então o homem da caverna, quando via o mamute, vamos pensar aqui no nosso dia a dia. Para mim, que era um super fator estressor há um tempo atrás, por exemplo, eu trabalhando dentro de uma empresa, quando vinha aquele e-mail, mudanças organizacionais, gente, minha espinha gelava, né? Porque aquilo para mim era, gente, que mudanças são essas? O que vai acontecer e tal? Então, fator estressor gera uma reação de luta ou fuga, que é, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. E aí é primitivo mesmo, que nem o homem da caverna, me preparando ou o músculo para lutar ou para sair correndo, e por isso gera uma carga de adrenalina que no dia de hoje é positiva. Não pensa só, mais uma vez, no homem das cavernas para trabalhar, mas para a gente aquela adrenalina para fazer a melhor apresentação possível, quando a gente chega ali entregando o trabalho, está no prazo, faz a última revisão. Então, essa experiência libera adrenalina, mas ainda, sabendo o limite, ainda pode trazer um estado positivo. A grande questão é que, se, diante desse contexto, eu continuo interpretando esse fator estressor como uma ameaça, e mais uma vez sou eu que interpreto, não vou nem abrir esse e-mail, não quero ver, vou ficar pensando nisso 1 milhão de anos, porque eu não quis abrir, eu não sei o que vai acontecer, por exemplo, ele vira o estressor gera a resposta de estresse que vai mais longe em reações em cadeia dentro do nosso organismo. Então, essa adrenalina libera o famoso lado cortisol, que a gente hoje conhece como grande vilão, né, relacionado ao estresse. Com isso, a gente vive esse pico, que gera, sim, alterações no nosso sistema cardiovascular, no nosso sistema imunológico. Então, por isso, a gente vê que, ao longo do tempo, baixa imunidade, pode gerar até doenças crônicas. Mas tudo isso são ciclos, e, mais uma vez, se eu me estresso desse jeito, mas eu tenho tempo para me recuperar, para descansar, para recarregar a bateria, que nem eu faço do meu celular todas as noites, se eu tivesse esse mesmo ciclo, estava tudo bem. A grande questão é que hoje o que a gente vive é isso continuamente, ao longo do tempo, sem a recuperação necessária. E aí, esse ciclo, sim, é o que leva ao esgotamento. E aí, gente, viver tudo isso o tempo todo, todos os dias, gera danos permanentes à nossa saúde física e à nossa saúde emocional. Tá? Então, no fundo, o ideal seria a gente conseguir identificar desse gatilho, desse fator estressor, quando eu estou ali no pico de adrenalina, como é que eu consigo fazer a poeira baixar para que o ciclo não complete e eu não preciso chegar até o ciclo completo do estresse, que eu preciso de mais tempo para recuperar. Como é que eu controlo isso antes? Okay? E como? Vamos agora pensar em algumas opções. Então, primeiro, eu vou fazer mais uma pergunta usando a plataforma. Espera só um minutinho que eu estou aqui com vocês, meio fazendo tudo ao mesmo tempo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vou liberar já a próxima pergunta. Espera aí. Aí está. Então, agora está liberado para vocês responderem a seguinte pergunta. Diante do que a gente viu, de como acontece, o que você entende que são os seus sinais fisiológicos, físicos de estresse?
é importantíssimo a gente identificar quando a gente está vivendo esse momento, porque uma vez que eu tenho essa autopercepção, eu consigo agir sobre isso, ok? Então, quem puder, mais uma vez, é o mesmo QR Code, às vezes você precisa só ativar ele mais uma vez para mudar o estresse, e aqui a gente já começou a ver, né? Ó, a fome, a insônia. A gente não dormir é um dos maiores males que a gente pode fazer, né, para o nosso organismo de uma maneira geral. A gente meio normalizou, né? É normal a gente dormir poucas horas, não é, a gente não recupera. Questão do peso, memória, claro. O que acaba acontecendo, gente, é que ao longo do tempo, assim, o nosso organismo, principalmente o nosso cérebro é muito econômico, né? Então, se ele está vivendo todas aquele processo, aquele cascateamento fisiológico para acontecer ali o ciclo do estresse, eu inibo várias outras funções, né? Inclusive a memória, o processamento cognitivo mais profundo. Então, é bem complicado. Tá. Deixa eu ver aqui. Legal, gente. Super interessante a participação. Deixa eu mudar aqui no slide e ver mais algumas coisinhas que estão vindo. Olha só, né? Um gelo na barriga, a dor de cabeça, a tontura, comida, né? E olha como é importante a gente parar um tempo para ler, para a gente começar a ver, né, fome do que a gente tem. E só quando a gente tem essa consciência, a gente consegue responder. Legal. Então, o que é o convite aqui, né? Se a primeira coisa, antes da gente partir, digamos assim, para a ação, o que eu faço para, de alguma forma, eu conseguir agir nesse ciclo de estresse, eu diria que a primeira coisa é eu ter clareza do que são esses estressores para mim, com a consciência de que eles não são genéricos e que algumas coisas que me estressam muito são minhas, específicas, mas a partir do momento que eu tenho consciência, eu já consigo até antecipar que esse ciclo vai acontecer. Então, o que me estressa? O que me tira do sério? Né? O que me faz entrar nessa espiral? É a primeira busca, né? E às vezes a gente parar aqui depois dessa palestra de fazer uma lista, ou atualizar essa lista, porque à medida que a gente vai aprendendo a lidar com alguns estressores, outros a gente vai começando a enxergar com mais clareza e muda o contexto, é o primeiro ponto. E o segundo é que às vezes a gente não consegue antecipar. Não consegue. A gente já entra no sistema automático. E aí esses são sinais que nos ajudam a avisar que algo não está bem, né? E sem contar que outra dica, né, que eu dou para vocês é o seguinte, a gente só não pode tender a achar que estou com insônia, mas é estresse. Estou perdendo cabelo, mas é estresse. Como se essas coisas não fossem reais. São alterações que acontecem fisiológicas, elas são reais e elas têm que ser abordadas como problemas reais, junto com a causa raiz, que é o estresse. Porque aí a gente tende a achar assim, não, mas eu estou assim, né, com esse problema de peso, dor no corpo, impaciência, mas isso é o estresse. Né? Mas isso viram problemas físicos reais que, se a gente não cuida, se complicam. Tá? Legal, obrigada, gente, pela participação. Então, o que a gente está vendo até agora? Né? A gente está vendo o ciclo do que faz a gente chegar nesse ponto. A gente viu que a síndrome de burnout, apesar dela ter esse nome, né, e hoje está identificada, o que traz para a gente mais clareza sobre diretrizes, até de abordagem, né, como uma síndrome no Código das Doenças pela Organização Mundial de Saúde, ela é um conjunto de sintomas que acontece no ambiente de trabalho, só que cada vez mais tem sido falado em usar essa mesma abordagem até para contextos que são fora disso. Então, talvez alguns de vocês já tenham escutado falar de burnout parental,
né? Então, no fundo, esse desequilíbrio entre o volume de demandas e o recurso que eu tenho para lidar, ele acontece em várias esferas da nossa vida, tá? Então, é sempre importante, e muitas vezes, antes de eu evitar o burnout no trabalho, eu já sacrifiquei essas outras áreas que, para mim, são caras, são importantes, o que me gera mais sentimento de decepção, menos-valia, e que contribui para uma espiral negativa. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente pensar, apesar de ser uma doença, né, uma síndrome ocupacional, a importância da gente refletir também sobre outras esferas da nossa vida. E aí, gente, por que é tão importante um momento como esse que a gente está tendo aqui? Porque é um momento da gente falar abertamente de algumas coisas que às vezes não são tão fáceis a gente abordar. Então, a primeira, como eu falei para vocês, é que a gente está falando aqui de estresse, da angústia, né, que às vezes a gente é tomado por uma sensação física que eu não sei dar nome, mas que tudo isso que vocês vivem, se a consequência que nós vivemos, se a consequência se a origem é o estresse ou não, no fundo é uma dor real. Então, a dor psíquica, o sofrimento psíquico por si só é uma dor real e precisa ser endereçado e precisa ser tratado. E se a gente tem dificuldade de lidar com isso, com os recursos, com a rede de apoio que hoje a gente já tem, a gente precisa procurar ajuda. Tá? A segunda coisa é que a gente precisa, com isso, a partir do momento que eu entendo que faz parte da vida, eu entrar nesse ciclo, eu me ver em momentos de estresse e as reações que ele causa em mim, eu consigo ver o estresse como uma fonte de informação. Ele me diz quais são as coisas que são difíceis de eu lidar, então quais são alguns gatilhos que eu preciso trabalhar de uma maneira diferente, ou fala sobre reações que eu tenho automáticas diante dessas situações e que agora que eu leio, nossa, é porque eu estou estressado, eu consigo tomar um curso de ação diferente. Né? Então, eu conseguir ler, parar, tomar consciência do estresse é importante. Né? Quanto mais eu falo sobre o tema, me ajuda a reduzir o estigma. Pensa na primeira nuvem que a gente fez aqui hoje. Né? Quando a gente olha em volta, assim, a gente está junto, sabe o estamos junto? É isso. Né? É normal a gente não estar bem o tempo todo. Então, o quanto que é importante a gente poder falar. Eu gosto de dizer, assim, às vezes, no ambiente do trabalho, imagina se você chega um dia de manhã e você vê uma pessoa, um colega do seu trabalho, com uma perna quebrada. Qual é a reação que, em geral, você tem? O que aquilo te causa? Te leva a ir perguntar? Te paralisa? Você tem algum receio em ir perguntar? Como é que aconteceu? E aí? O que houve? Nossa, você se machucou? Quer alguma ajuda? E se coloca no lugar, né, da pessoa. A pessoa que está ali com a perna quebrada, o braço quebrado, vai até gostar, de repente, de irem lá falar. Agora, pensa por outro lado, se você está num ambiente de trabalho e vê alguém, algum colega, com aquela cara, o olho inchado de chorar, que tipicamente passou a noite inteira acordado. Qual é a reação que a gente tem? A gente, com a mesma naturalidade, iria perguntar, se aproximar, oferecer apoio? E se é você que está nessa situação, todos nós já tivemos nossos dias ruins, como é que a gente se sente diante de alguém vir, né, e comentar, trazer ajuda? Então, a gente não trata, né, a dor da perna quebrada do mesmo jeito que a gente trata a dor do sofrimento emocional. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. E, por fim, eu gosto de dar esse recado, gente. Eu falo que é atenção aos engajados. Existem estudos, ou algumas linhas, que até abordam isso de uma maneira diferente, mas eu vou trazer aqui o outro lado da história. Existem muitos estudos que falam que o esgotamento, principalmente no âmbito ocupacional, ele é muito mais recorrente, o quanto mais engajado, focado e direcionado por um propósito você é. Né? Então, por isso que ele começou a ser estudado em profissionais de cuidado, como enfermeiros e médicos. Por quê?
Você faz com paixão, você não vê limite. Mas sabe aquela história de encontra um trabalho que você ame e nunca mais precisará tirar férias? Eu acho que não tem nada que eu ame mais na minha vida do que ser mãe das minhas filhas, da Betina e da Chiara. Mas até mesmo de ser mãe das minhas gêmeas. Eu preciso dos meus dias de férias. Então, para mim, esse é o maior exemplo, sabe? A gente precisa, né, se dar esse tempo. E com isso, vou fazer então aqui o convite para a gente partir para a ação. 2 dicas. A primeira é a gente buscar as nossas pausas estratégicas. E a segunda, gente, cada vez mais fazer escolhas conscientes de como a gente lê o ambiente. Deixa eu explicar cada um desses. O primeiro, pausas estratégicas, simples, longe de ser porque é simples, fácil de implementar. Mas, às vezes, a gente acha que a solução, que vai mudar o contexto, são grandes momentos de pausas, férias, grandes transformações. Se todos os dias a gente tivesse o compromisso de gerenciar minimamente a nossa energia, com o tempo de sono que a gente tem, pequenas pausas entre reuniões, garantir que a gente faz o mínimo de pausa para se alimentar, isso quebra a continuidade desse estado e já garante uma certa recuperação de energia necessária para que você não entre nesse modo contínuo, que é quando realmente vira o gatilho de ser um ciclo de estresse para ser efetivamente um esgotamento. Então, buscar pausa, uma pausa entre as reuniões, 5 minutos, levanto, tomo um café, falo com alguém. Se eu estou ainda trabalhando em casa, dou um carinho no meu animal de estimação, falo com um cachorro, qualquer coisa. Que você pare, quebre um pouquinho, por minutos que seja, cada 2 horas, já seria o suficiente para a gente conseguir quebrar o ciclo da continuidade. Faz o teste. Começa amanhã. Pequenos intervalos todos os dias. A gente não precisa... Mas eu não consigo tirar férias, não precisa esperar até lá. Vamos começar gerenciando a nossa energia todos os dias, um pouquinho. A gente vai ver a diferença enorme que isso faz. E, por fim, são as escolhas conscientes. No fundo, gente, o que eu vou falar para vocês é escolha consciente é um pouco o conceito, até do que tanto a gente fala de meditação, mindfulness, é uma linha que eu gosto, eu me identifiquei, tenho trabalhado, mas você não precisa seguir, assim, estou prescrevendo um caminho, mas no fundo, a gente precisa tomar consciência do nosso estado emocional e sair do piloto automático. É isso que a gente precisa. E aí eu gostei de juntar disso, acho que ajuda a gente lembrar que a gente tem que se cuidar com afeto, que nada mais é do que, em primeiro lugar, acordar. A gente se ver diante do estressor e entender o que me estressa. Então, vou dar de novo aquele exemplo. Eu sei que determinado e-mail com determinado título, olha que coisa simples, já me tirava do sério. A partir daquele momento que eu identifiquei que isso é um estressor, eu não me paraliso mais. Eu consigo pensar, agora o que eu faço? Aí eu consigo ter foco no presente. Se deixar, gente, eu conto 1000 histórias do que esse simples e-mail pode significar. Mas eu vou escolher não pensar nas histórias. Se eu precisar, eu paro, eu respiro, eu tento escutar os sons à minha volta. Com isso, sentir a minha mão na minha mesa, que seja, eu me conecto com o presente. Eu uso meus sentidos. Para de pensar nas histórias do que pode ser ou da história do passado. Porque agora eu vou me escutar. Agora que eu consegui interromper esse loop automático que eu estava de desespero por causa de um e-mail, significa que com mudanças as pessoas vão embora, uma pessoa que eu adorava foi embora da empresa. Não, eu vou me escutar. Vou pensar. É isso que eu estou pensando. São essas emoções que me trazem. Me traz a tristeza de eu ter perdido um colega que estava aqui perto de mim, mas também o meu medo. E se isso acontecer comigo também? Eu consigo identificar quais são as emoções que estão junto com esse pensamento, que faz isso virar um estressor, porque para a pessoa do lado pode não ter a mesma interpretação. E aí, agora
que eu já fiz isso, eu consigo traduzir. Então, no fundo, esses meus sentimentos são os meus sentimentos de medo, de insegurança. Tem aí uma pandemia, a gente lê tanta coisa sobre mudanças nas empresas, e a minha necessidade era ter até um pouco mais de segurança no contexto, de estabilidade. Olha, eu consegui entender o que eu preciso, eu consegui usar o estresse como uma fonte de informação sobre mim. E aí, com isso, eu sou capaz de olhar essa situação e falar, Clarissa, para com isso, lê esse e-mail logo, vê o que está dizendo ali. Se for alguma coisa importante, vai, conversa sobre o tema. Não é fácil, tá, gente? Mas é um caminho que a gente pode exercitar para ajudar a dar uma parada nesses momentos em que a gente se vê imersos aí em um monte de sentimento que a gente não sabe nem explicar. Então, começou a perder o sono, comer demais, todos aqueles sinais fisiológicos, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente usa as escolhas conscientes, acorda, para entender o que é a verdade por trás dessa interpretação que a gente está fazendo. Tá? E aí, com isso, gente, antes da gente abrir mais para discussão ou aprofundar em algum ponto que vocês queiram, só trazer algumas reflexões finais. Realmente está tudo bem, não está tudo bem o tempo todo. Tanta gente que nunca teve, se sentiu ameaçado de sofrer emocionalmente, esse momento tem vivido coisas difíceis, e às vezes se assusta com isso, mas está tudo bem, você não está sozinho. Hoje é um exemplo, lembra lá da nuvem do início, tanta gente no mesmo lugar que eu, sofrendo junto comigo também, então eu posso procurar ajuda. O autocuidado começa nessa tomada de consciência, e olhar com mais cuidado do que o meu estresse, esses sinais fisiológicos querem dizer de mim. E a partir do momento que eu tomo essa consciência, eu consigo fazer, então, uma escolha com intencionalidade de mudar esse ambiente. Nem que sejam pequenas escolhas, aquilo que eu falei para vocês, esse desafio, gente, começar a pensar, buscando dentro da nossa realidade, pequenos momentos de recuperação que façam a diferença. Eu não estou aqui, eu não posso dizer para vocês, busquem meditar, façam 1 hora de exercício por dia. Cada um sabe a realidade que tem. Mas o que eu digo é, a gente precisa arrumar um espaço, pequeno que seja, para a gente gerenciar um pouco da nossa energia. Pequenos momentos durante o dia valem muito mais do que as férias esperadas depois de tanto tempo. E aí, com isso, a gente consegue ter um pouco mais desse equilíbrio que a gente está buscando. Ok? Então é isso. Em termos de informações que eu preparei para compartilhar com vocês, eu concluí. Agora eu queria abrir o espaço para ver o que veio, a Natália, de comentários, de pergunta. Oi, Clarissa, muito obrigada, viu, por essa apresentação. Fez muito sentido em vários níveis, até porque a gente fica lendo sobre burnout, às vezes parece mesmo aquilo que você falou, uma coisa muito distante, né? Que, não, isso daí é só para o médico que faz plantão de 24 horas e tal. E não é isso, né? A gente viu que todo mundo aqui que tem uma vida que exige, né, independente da profissão, né? Tem a vida no trabalho e é engajado no trabalho. Eu gostei muito dessa, porque realmente, né, a gente vê aí que tem perfis diferentes de pessoas, e realmente a pessoa, quanto mais engajada ela for, mais ela vai se incomodar, né, com as coisas que acontecem no trabalho. Eu vou fazer aqui, então, alguns comentários que vieram. Um deles eu achei muito interessante, que fala sobre a responsabilidade dos líderes. Você comentou isso. Se você vê uma pessoa com o braço quebrado, você vai lá e saber o que é. E o comentário foi que ainda existe muito preconceito, porque ainda se entende, né, que eu acho que é uma coisa ainda da geração X ou os boomers e tal. Eu acho que os millennials, os zennials estão mais ligados na questão de saúde mental, né? Mas ainda tem essa associação entre
problemas mentais, né, questões de saúde mental e fraqueza da pessoa. E aí você fica com medo, você quer mostrar para o seu chefe que você é forte, que você aguenta. Aí a minha pergunta é, qual é a responsabilidade dos líderes? E, por outro lado, se você não tem um líder que preste atenção nisso, o que você faz? Né? Você fica sem solução? É complicado, né? Primeiro, eu adoro esse ponto, porque quando eu comecei a me aprofundar, estudando o tema, eu acabei trabalhando com um modelo, né? Quando eu desenvolvo projeto, trabalho com organizações, que a gente chama de modelo multinível, porque fala exatamente assim, que a gente não tem como abordar a questão só no nível assim, individual, tem uma questão da equipe, tem uma questão da liderança direta, se a gente está falando de questão ocupacional da própria organização. O papel do líder, gente, um impacto enorme, né? Então, assim, dessas alavancas, vamos pensar assim, o papel da liderança é um impacto direto. Assim, se a gente pensa, as pesquisas do Instituto Gallup dizem que 70% do como da experiência de trabalho de cada profissional é impactada diretamente pelo líder. 70% de como você vivencia o seu trabalho vem de influência do seu líder direto. Então, olha o nível de responsabilidade da liderança. Só que o primeiro caminho é conscientização, né? E a gente já vê muitas empresas investindo nisso. Pelo lado do profissional, né? Como a gente consegue buscar o apoio para buscar ter essas conversas efetivas. É claro que a gente vive num mundo que nem sempre as pessoas vão ter ainda vivenciado, tido abertura, então você pode procurar uma ajuda dentro da sua organização, algum aliado que possa ajudar a ter essa conversa. Agora, uma das maiores complicações que pode acontecer é se, de repente, a situação já vem se complicando, tentar fazer um esforço de colocar debaixo do tapete, entendeu? Então, assim, é claro que tem o medo, tem a questão da vulnerabilidade. Ninguém na vida deveria usar, por exemplo, férias como um momento de recuperação, né? Se você precisa de férias porque está adoecendo, não deveria ser férias, né? Deveria ser licença médica. Mas são alguns caminhos que, de repente, dependendo do contexto de cada um, né, você pode tentar conversar. Não deveria ser o caminho, não deveria. Agora, muito que eu vejo... A gente teve até uma pergunta aqui sobre isso, né? Quantos dias de férias para poder me recuperar num caso desse? A grande questão, eu vi essa pergunta, achei interessantíssima, né? Porque, vamos pensar nisso, assim, tá, gente? Eu estou falando, assim, não são férias, né? Mais uma vez, eu volto nesse ponto, eu gosto muito, assim, de fazer essa analogia com a perna quebrada, né? Então, assim, você chegou, você teve que fazer uma apendicite, né? Você estava trabalhando, você teve uma apendicite, e no dia seguinte você não vai trabalhar. Dificilmente alguém vai virar para você e falar assim, não, mas não tem problema, você tira férias, e aí, quando você se recuperar da apendicite, você volta das férias, né? Então, assim, no fundo, a conversa deveria ser a mesma. E aí, quanto tempo de recuperação eu preciso? Né? Depende de cada caso, porque, mais uma vez, vai precisar de uma avaliação multidisciplinar. E, muitas vezes, o que passa no papel do líder vai ser tanto o líder passar por essa transformação como aquele que escuta quando alguém pergunta e pede ajuda, mas eu vejo, às vezes, até mais. Às vezes, o líder ele vai ter que ser aquele que também ajuda ao colaborador do seu time entender que ele precisa de um tempo. Eu vou dar para vocês um exemplo pessoal, tá? Assim, que para mim foi um grande aprendizado. Eu tive um momento, né, na minha vida profissional, infelizmente mais de um momento, mas eu já falei para vocês das minhas filhas, então estou muito feliz depois, mas eu tive mais de uma perda gestacional no caminho. E eu lembro de uma vez
né, eu falar, assim, eu ter o resultado do exame, que eu estava tendo uma perda, e eu falei assim, não, mas não tem problema, eu acabo de fazer uma reunião, rapidinho, e aí depois eu estou indo, sim, para a clínica resolver esse problema. Eu fiz isso, né? E aí eu lembro que nessa situação, a minha líder olhou para mim e falou assim, oi, tipo, não, porque, assim, era uma situação que não era uma urgência, né? Nesse contexto, eu tinha É que... que você era engajada, né? Tava Era aquela isso. coisa. Mas, assim, o engajado, gente, Não é não vai isso, né? dar, né? Assim, o fósforo, uma hora, ele acaba, né? E aí o papel do líder, para mim, naquele momento, era falar assim, mas não é isso que eu espero de você, né? Não é isso que eu espero de você. Então, também é esse outro lado. Tá? Eu queria até aproveitar esse gancho e falar sobre, como nós estamos aqui no DS Elas, falar dessa diferença do líder homem e da líder mulher. Como é que... Meu gato está tentando abrir a porta, esse barulho que está Não está acontecendo é dando isso. para ouvir. E eu às vezes paro para pensar como que tem questões que você sente, uma mulher sente mais à vontade de falar com outra mulher. Então, por exemplo, essa questão da perda gestacional, Uhum. um homem ficaria um pouco... a gente sabe que, às vezes, o homem tem dificuldade, dependendo da geração e tal, de abordar uma questão dessa. Mas, por outro lado, às vezes eu vejo que as mulheres no ambiente de trabalho têm tanto aquela... Ainda tem, né? Aquela vontade de ser assertiva, de mostrar que não se abala. E, às vezes, uma líder mulher também pode ser bastante insensível, né? Porque eu acho que acontece, né? Conforme a gente vai subindo e vai chegando naquele teto de vidro, às vezes há não quero dizer que a mulher tenta limitar as suas emoções, mostrar que não é tão sensível assim, né? Não Porque ser vista como... já fomos chamadas de histérica tantas vezes, né? Qualquer coisa porque a gente faz o caso um auê. Então, isso daí talvez também pode impactar essa questão da liderança feminina também, né? O que você acha? Vou voltar aqui. O que acontece? Em relação a esse ponto, no fundo, Natália, a gente tem que buscar assim, um desenvolvimento da empatia, né, de uma liderança que... Assim, existem pesquisas por trás, por exemplo, de ambientes que evitam, né, ou que minimizem a incidência do burnout. E aí, quando você fala de ambientes que deixam expectativas claras, que gerem um sentimento de tratamento com justiça, tudo isso faz parte, tá, do contexto. E aí, no fundo, deveria... a gente espera que esses comportamentos sejam apresentados independentemente do gênero, né? Então, eu voltaria à questão realmente do desenvolvimento da liderança como chave, né? Porque assim, a gente pode cair em estereótipos, né? Tanto, como você falou, né, a mulher que depois de tanto tempo quer segurar a posição que assumiu, e no fundo, a gente somos humanos, né? E cada um tem suas motivações. Tanto que, eu vou voltar, eu li aqui que tem uma pergunta que eu achei super interessante, né? Da Henriette, uma curiosidade, já que eu abri esse ponto, né? Qual foi o que aconteceu comigo, por exemplo, nesse momento que eu preferi seguir dessa maneira? E eu digo para você, nesse momento não era nem o medo. A gente é um humano muito complexo, mas eu acho que eu não queria lidar com a situação, entendeu? Estava em E eu precisei, negação, né? e eu precisei realmente, naquele momento, de uma outra pessoa, que eu tive a sorte de ser minha líder, né? Mas podia ser que falar assim, para, vai. Mas, então, não era nem nesse contexto tanto medo. Agora, dizer que tem medo, claro que tem. Da mesma jeito que, né, assim, a gente é treinado, né, desde criança, a viver num ambiente que você tem que tirar nota alta na prova para ganhar estrelinha, que você não pode errar.
aí a gente fica com medo de se arriscar, eu tenho que ter a resposta certa na ponta da língua. Aí, se eu sou mulher, eu tenho que fazer tudo isso com controle emocional, independente do meu perfil, senão vão achar que eu estou com TPM. Então, são tantas coisas que a gente coloca, e tudo isso também é gasto energético, né? Então, se a gente usa, assim, se eu for resumir essa dinâmica, na energia que eu dedico para trabalhar, né? Então, eu gostei muito desse ponto que você trouxe, sabe, Natália? Então, assim, a mulher se coloca na posição de liderança e tem que cumprir um papel. Cada vez que você está cumprindo um papel, que você não está no seu conforto, na sua preferência, na sua autenticidade, você está botando energia, além da energia que já é para pensar no seu trabalho, Você tem né, que fingir fazer que você é outra coisa, né? Né? E aí tudo isso a gente cansa ainda mais, né? Isso é uma questão que a gente trata muito na questão da diversidade, acontece muito com questão de sexualidade, né? O profissional que tem que esconder a sua sexualidade, ele cansa muito, porque chega segunda-feira e não pode contar o que fez no fim de semana, né? E fica aquela coisa, aquele desgaste, né? De qualquer dessas situações que causam muita ansiedade são exaustivas, né? A ansiedade cansa, né? Ficar ansiosa cansa. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que estão fazendo aqui, que é o seguinte, sobre o home office, né? Então, sobre como que a pessoa até falou assim, eu não vejo a hora de voltar para o escritório, porque em casa eu fico o tempo inteiro trabalhando, lavando louça, cuidando de marido, de filho, não sei o quê, e eu não vejo a hora de voltar ao escritório. Mas uma coisa que eu também paro para pensar é isso, né? Quando você está em home office, é mais difícil você detectar que um colega está precisando de ajuda, né? Porque você não vê se ele está triste, se não está. É difícil de identificar, né? Aquele bate-papo espontâneo que se tem no ambiente de trabalho, a gente perdeu, né? Eu acho que assim, a gente está falando você trouxe assim, um ponto que aborda vários desafios, tá? Então, o primeiro deles é, no final das contas, qual o impacto que o home office tem em relação à nossa saúde, né, física, na saúde integral, vamos pensar assim, na nossa performance, né, porque estou o tempo todo equilibrando as duas coisas, e aí, assim, a importância que isso tem, e mais uma vez, é individual, né? Então, tem pessoas que para isso abriu uma série de possibilidades, e para outras foi essa questão de que agora mamãe está né, 200% do tempo, então é um pouco dessa ambiguidade. Então, isso assim, é fundamental. E para as conexões, o que tem acontecido é, se o modelo vai seguir como híbrido, se isso vai seguir como uma realidade, como a gente tem visto, mais uma vez, essa conversa que a gente está tendo mostra a necessidade de você criar alguns rituais, né, em que vão possibilitar esse tipo de conexão. Assim, eu tenho começado a trabalhar muito com times em que a gente define, né, assim, com times de liderança, eu falo rituais mesmo, assim, protocolos de que em toda reunião, antes de começar, a gente vai fazer um check-in e a gente vai contar um pouquinho de como é que foi o dia, ou qual foi a coisa mais interessante pessoal que aconteceu, porque você acaba tendo que provocar que essas coisas surjam para que você possa ter uma leitura do ambiente. E depois o que a gente espera é que comece a ficar mais natural o processo, sendo que no início é um pouco mais assim, ritualizado, entendeu? Mas é importante. Gente, fez uma pergunta agora que eu não sei responder, não. Qual a diferença entre burnout, brownout e bore-out? Brownout é o quê, gente? Bore-out é porque você cansou? Você está cansado? Aline, vou ficar te devendo a explicação detalhada, né? Mas, assim, para mim, volta para esse recorte que a gente está trabalhando, tá? Que eu preparei hoje para a gente conversar, né? Estou falando da síndrome do burnout, como a gente vê no retrato no contexto ocupacional, como está hoje, né? A partir até, na verdade, do ano que vem, vai fazer parte do CID, né? De doenças mapeadas pela OMS. É uma síndrome, né? Então não é uma
doença psiquiátrica contextualizada no ambiente de trabalho, que tem que ser tratada e que, quando você está fora desse contexto, você, teoricamente, você teria também mecanismos de recuperação, tá bom? Bom, Mas Clarice, obrigada, vou dar uma olhada. Acabamos o nosso tempo por aqui. Eu acho que a gente já pode finalizar. Natália, você me autoriza a fazer a última pergunta? Eu ia falar agora, você me atropelou. Eu falo assim, eu queria saber se a Roberta tem alguma consideração a fazer. Natália, autoriza. Não, por favor. Não, minha pergunta é porque, Clarice, você falou que não é uma doença psiquiátrica, né? Mas eu vi alguns casos que eu estava lendo sobre o assunto, né, antes do nosso evento, e li que muita gente tem que ser tratada com remédio, né? Então, o psicólogo trabalha junto com o psiquiatra. Isso, sim. Né? Então, isso é legal. O que acontece? Hoje, primeiro, a gente tem que tomar um cuidado assim, com os estigmas que vêm, até mesmo assim. A doença psiquiátrica, vou fazer de novo a analogia com quebrar a perna. Tá? Mas o que acontece é que, nesse momento, ela é contextualizada dentro do momento ocupacional e que, uma vez que você trata e que você muda esse ambiente, você não seria uma pessoa com um diagnóstico diferente, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, nesse sentido, tá? que é falado. Agora, a abordagem é multidisciplinar, envolve, né, por um período, sim, o uso de medicação, psicoterapia, e, além disso, é muito comum você ver, junto com o burnout, o aparecimento, desenvolvimento de outros quadros, como principalmente depressão, né, um grande mal que a gente vê, e ansiedade, tá? Alcoolismo, né, como uma fuga também. Na verdade, o burnout não sempre já existiu, mas com o nome de outras doenças, tipo depressão, ansiedade, e agora criaram esse nome porque piorou um pouco por causa do trabalho remoto? O que é relevante é você conseguir, hoje, assim, vou te falar o que a minha visão, e aí eu volto muito até o que, né, a Aline está falando, assim, das nomenclaturas mais recentes, eu acho que a gente tem que ver como uma visão sistêmica do ser humano, né, que no fundo está mostrando uma grande dificuldade da gente lidar com as demandas que a gente tem. E aí a gente pode dar o nome que for, eu concordo com você. A grande questão é que hoje essas demandas no trabalho geraram um impacto enorme, né? E aí, por isso, você hoje vê todo esse movimento, que você tem uma nomenclatura, e o que é ótimo, porque o que eu tenho nome, eu meço, eu vejo incidência, eu vejo prevalência, eu trato, aí eu vejo as empresas correndo atrás do prejuízo, né? Então, por isso que tem, assim, um lado super positivo de você ter uma nomenclatura. Entendi. Ótimo, Clarissa, muito obrigada. Eu acho que eu queria terminar dizendo que, assim, quem trabalha comigo, quem trabalha conosco, lá no escritório do Anima Sim, você que está aqui assistindo, nós estamos sempre, queremos muito ser os mais acolhedores possíveis, e a gente trabalha isso na nossa liderança para poder entender essa questão, e agora com esse retorno aí ao regime híbrido ou presencial, eu acho que vai ter que acontecer uma adaptação de todos, e quanto mais aberto nós formos uns com os outros, melhor tudo se encaminha, né? Todo mundo quer que estar trabalhando num ambiente feliz e com as pessoas satisfeitas. Muito obrigada, Clarissa. Obrigada, Roberta. E qualquer coisa podem mandar também e-mails depois perguntando, né, Clarissa? Pode, com certeza, né? Gente. Claro, eu estou super disponível. Amei o convite. Obrigada mesmo. Meu nome, como eu falei, é fácil de achar. Me procura, LinkedIn, entra em contato. Vou ter o maior prazer em continuar a conversa. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, meninas. tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.